Bom, nessa segunda etapa, aí você vai pedir para os alunos observarem as paisagens, indicar as condições de manutenção e os benefícios ou problemas que eles acarretam no cotidiano do bairro, por exemplo, do bairro em que vivem. Nessa terceira etapa, você vai apresentar a planta da cidade. Você vai localizar com os alunos o bairro da escola, explicar a localização e o significado dessa localização para o aluno. Você pode trabalhar com eles a ideia do que é central e do que é periférico nesse mapa. Você pode também trazer para eles o que é a ideia de uma área mais valorizada ou desvalorizada da cidade. E se é um bairro mais residencial, se é um bairro de uso misto, isso tudo pode ser trabalhado com as crianças. Bom, após o período do trabalho de campo, você reúne o material fotográfico produzido. Se as crianças tiverem acesso a celular, por exemplo, ou os pais, para tirar foto desse percurso, e as crianças vão encaminhar para você ou vão levar para a sala de aula esse material, se for possível. Se não for possível, não tem problema. Você, professora, pode fazer as fotografias desse espaço, depois reproduzir em sala de aula ou encontrar outras maneiras que a gente pode refletir aqui como poderia ser feito. E aí você divide os alunos em grupo para que eles selecionem essas fotos e separem as imagens conforme os temas. Depois, na quinta etapa, eles vão produzir painéis. Eles vão unir todas essas fotos e os textos com os comentários sobre como eles veem e como eles interpretam esses espaços. Você pode expor o trabalho no espaço da escola, né, fazer uma feira, ou colocar na sala de aula, para que eles possam, sempre que tiverem interesse, procurar aquele espaço e avaliar como que ficou. Bom, como que é feita a avaliação? Você pode debater sobre essa experiência com os alunos e apontar os elementos das observações iniciais e quais foram as observações apontadas no final da produção, né, do painel fotográfico, né, quais discussões você pode levantar em sala de aula, né, você pode criar um debate, cada grupo deve escrever um texto caracterizando o bairro e colocando a sua compreensão desse bairro, né, qual a valorização desse espaço em relação a outros espaços da cidade, e indicar quais problemas eles evidenciaram para a gestão, né? E aí, dentro disso, você provavelmente vai conseguir avaliar como as crianças compreenderam o espaço que elas vivem, como elas evoluíram no olhar para a cidade, no olhar para o bairro, como é importante esse olhar da criança para o espaço em que ela vive e compreender como a nossa sociedade funciona, principalmente. Meninas, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com as ideias de noção espacial. Espero realmente. A gente tem a atividade que foi passada, que eu sei que gerou muita dúvida em vocês. Eu até fiz esse levantamento das questões de noção espacial, mas eu quero que vocês tenham em mente, tá? Eu até vou colocar a resposta aqui da atividade, porque eu acho que é importante a gente. Essa atividade, a primeira atividade que eu passei, que vocês tiveram um pouco de dificuldade sobre a noção espacial, é uma atividade para reflexão, sabe? Mais para reflexão do que uma atividade baseada no texto, né? Ela precisaria de pesquisa. Então, a primeira pergunta era: por que dizemos que a construção da noção de espaço se dá em etapas? Porque em cada etapa do desenvolvimento da criança, conforme a sua idade deve ser respeitada, os processos de aquisição são graduais e dependem da faixa etária, tá? Então, assim, não tem como pular etapas, né? O que significa pensar o espaço? Pensar o espaço é pensar nas modificações feitas pelo homem ao longo da história. Então, a gente tem que lembrar que o espaço contém um passado histórico, ele foi transformado pela organização social, sabe? Da maneira que nós nos organizamos como sociedade, das técnicas que foram utilizadas, a economia desses espaços, daqueles que habitam esses espaços, né? O espaço geográfico é o palco das realizações humanas. Qual a diferença entre o espaço representativo e o espaço intuitivo? Quando a gente fala em espaço representativo, é o espaço onde entra o uso de símbolos, a abstração, a reflexão. E o intuitivo é quando a gente tem a internalização dessas ações, é o contato direto com os objetos. Percebemos que para construir a noção de espaço, a criança percorre um caminho que se iniciou logo após o nascimento, sendo num primeiro momento uma visão perceptiva e passando para a representação,
primeiro na forma intuitiva e depois na forma mais consciente, operatória. Essas etapas levam à análise do espaço, sua lógica e organização, o que facilitará sua crítica e reconstrução, tá? Eu espero que vocês tenham ido muito bem, eu tenho certeza que sim. Vocês fizeram uma atividade da amarelinha, eu pedi que vocês identificassem pelo menos 3 pressupostos espaciais que podem ser desenvolvidos a partir desse jogo. Eu vi que algumas pessoas tiveram alguma dificuldade, o que é natural, a gente trabalhar com geografia não é fácil, mas eu estou recebendo os trabalhos, eu vou dar feedback para todo mundo, vou responder bonitinho e vou encaminhar para vocês a resposta e a nota, tá bom? A gente fica por aqui nessa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se a maneira de gravação ficou boa, vocês me falem. Se tiver alguma coisa que eu possa melhorar, eu também aceito críticas, principalmente as construtivas, são sempre válidas, tá bom, meninas? Muito obrigada por tudo. Até a próxima aula.